Quando um campeão muito dominante finalmente encontra o seu algoz e perde o seu cinturão em uma luta, o natural, o que a gente espera, é que ocorra uma revanche imediata. Essa prática pode ser interpretada como uma forma de recompensar o antigo campeão dominante, por todos os seus anos de dominância na categoria como campeão, e também para firmar o novo rei, confirmar que ele merece estar ali de fato, que não foi uma vitória de sorte. Claro que nem sempre essa justiça acontece. O José Aldo, por exemplo, foi campeão dos penas durante 5 anos e quando perdeu o cinturão, ele não teve o direito à revanche imediata contra o Conor McGregor. Tudo bem que pelo menos a luta seguinte do Aldo foi valendo o cinturão vago da categoria, porque o McGregor subiu para o peso leve. Mas ainda assim é natural esperarmos revanches imediatas para campeões dominantes. E quando o Kamaru Usman, na época o campeão mais dominante e lutador número 1 no ranking peso por peso do UFC, perdeu seu cinturão dos meio-médios contra Leon Edwards, automaticamente já começamos a falar sobre a revanche imediata. Até porque o Usman tinha defendido seu cinturão 5 vezes seguidas e já tinha vencido o Leon Edwards em uma luta anterior. E estava vencendo claramente esse segundo confronto. O placar estava 3-1 na pontuação dos juízes e o quinto e último round também estava indo a favor do nigeriano. Mas faltando 1 minuto para o fim da luta, Leon Edwards tirou esse chute alto da cartola e mandou o Kamaru Usman direto para Valhalla, uma das maiores reviravoltas da história do UFC. Só por esse desfecho, a da reviravolta de uma virada no último minuto de luta, já dava para criar uma narrativa para uma revanche imediata, da mesma forma que Glover recebeu uma revanche imediata contra o Jiri Prochazka. Mas tem ainda o fato de que foi a segunda luta entre os dois, o placar tá 1-1 e o Usman era o campeão dominante. Então, pela lógica, hora de fechar a trilogia, certo? Infelizmente não, surgiu uma nova informação que indica que a trilogia entre Kamaru Usman e Leon Edwards não vai acontecer. Kamaru Usman perdeu a vez para disputar o cinturão de novo. Mas como assim, Carlos? O UFC acabou de anunciar que vai ter o UFC 286, que vai ser em Londres, e a intenção é justamente trazer o Leon Edwards para defender seu cinturão contra o Kamaru Usman lá, fazer a trilogia lá em Londres. O próprio Dana White já falou várias vezes que esse é o plano do UFC, fazer essa trilogia em Londres. De fato, o plano do UFC realmente era esse, mas parece que houve um contratempo. A informação que eu tenho vem do Stephen Thompson, que concedeu uma entrevista essa semana e comentou sobre seus futuros planos para a carreira, dizendo que ainda pensa no cinturão. E nesse momento, ele comentou que ouviu dizer que Kamaru Usman não vai fazer a revanche contra Leon Edwards devido a uma lesão que ele sofreu na mão e que vai precisar de cirurgia. Em seguida, ele disse que o UFC está em busca de um novo oponente para o Edwards para poder lutar em Londres e fez a revelação que chocou todo mundo das lutas, que aparentemente estão procurando Jorge Masvidal como novo adversário de Leon Edwards. Ou seja, Jorge Masvidal vai disputar o cinturão pela terceira vez. A princípio, quando eu vi essa notícia, eu fiquei em choque, eu fiquei desacreditado. Como assim vão dar mais uma disputa de cinturão pro Jorge Masvidal? Como é que vão ter a cara de pau de colocar o Masvidal de novo lá? Esse seria, sem exagero, o pior title shot da história do UFC. Eu já achei um completo absurdo ele ter recebido uma revanche imediata contra o Kamaru Usman. Claro que não foi pelo mérito esportivo, foi por motivos claramente comerciais. Era para promover o primeiro evento do UFC com público aberto depois da pandemia. Mas a situação agora é ainda pior, porque o Masvidal vem de 3 derrotas seguidas. Ele tomou uma goleada de 5-0 do Kamaru Usman, depois foi apagado brutalmente pelo Usman na revanche, e em seguida tomou outro 5-0 contra o Colby Covington. São 3 derrotas dominantes em sequência, onde ele não ganhou um round sequer. Sem falar que o Masvidal não vence ninguém há mais de 3 anos e também não venceu nenhum top 10 da categoria atual. Ele nem sequer faz parte do top 10, ele é o 11º colocado do ranking. Seria um absurdo, um desrespeito colocar Masvidal de novo para disputar o cinturão vindo de 3 derrotas seguidas. Seria o pior title shot da história do UFC. Mas calma, porque logo depois o Stephen Thompson voltou atrás e disse que se atrapalhou nas palavras. Olha só o que ele falou no Twitter. Meus amigos, me perdoem, eu quis dizer que não ficaria surpreso se eles fizessem a luta entre Leon e Masvidal. Não tenho ideia do que o UFC está planejando. Por enquanto, ainda é Leon contra Usman. Pronto, agora sim, a gente fica mais tranquilo, não vai ter barbaridade nenhuma por parte do UFC. Mas ainda temos algo a discutir, essa suposta lesão do Kamaru Usman, porque pode sim ser verdade. Claro que não temos nenhuma informação que confirme essa lesão, mas eu não duvido nada, o Usman tem histórico de lesões, principalmente nas mãos. E
E o curioso é que o UFC de fato confirmou o evento em Londres, que vai acontecer em março, mas não oficializou a trilogia. A terceira luta entre Leon e Usman ainda não é oficial. Por que será? Se a luta estivesse certa de acontecer, ela viria junto com o anúncio do evento em Londres, mas isso não aconteceu. Pode ser de fato que o Usman tenha sofrido essa lesão e que ele não vai participar do evento, e o Leon Edwards vai participar, porém defendendo seu cinturão contra outra pessoa. Então sim, existe uma grande chance de não rolar a trilogia por enquanto, até porque o Leon é o único campeão inglês no UFC e é um evento numerado, precisa de uma disputa de cinturão, e pela lógica, com um inglês envolvido. O problema é que o Leon Edwards está longe de ser o cara mais comercial do mundo, e acredito que ele só seria evento principal nessa ocasião porque seria a trilogia contra o Kamaru Usman, e também porque seria na Inglaterra, mas colocar o Leon Edwards contra o Belal Muhammad, por exemplo, como evento principal, não tenho certeza se venderia tanto assim. Não acho que podem depender somente da nacionalidade do Edwards para fazer esse evento em Londres ser um sucesso. Precisam de um bom antagonista para o inglês enfrentar em casa. Seguindo essa linha de raciocínio, já que o Edwards precisa de um novo adversário e que de preferência tem que ser alguém bem comercial, alguém que saiba vender suas lutas, dá para entender por que o Thompson teve esse pensamento, porque seria o Jorge Masvidal. Porque o BMF é sim bem popular e tem histórico com o Edwards. É aquela inesquecível briga que rolou nos bastidores do UFC Londres. Mas é inviável colocar um cara que tomou 3 goleadas em sequência para disputar o cinturão de novo. Então o papel de antagonista pro UFC 286 continua precisando de alguém. Aí você pode falar, que tal o Khamzat Chimaev? É uma boa, mas sinceramente eu acho que não é o momento ainda. Esse evento de Londres é pro Leon Edwards, é para promover o Leon Edwards, transformar ele no novo herói nacional da Inglaterra, o novo representante do UFC na Inglaterra. Até porque o Ultimate está investindo pesado nesse mercado. Colocar o Chimaev na disputa de cinturão seria o clímax de sua carreira e, portanto, a atenção seria toda voltada pro checheno. Não acho que é o momento disso acontecer. O momento agora é do Leon. Sem falar que ele tá meio que de castigo por causa de toda aquela confusão que ele causou no UFC 279. Então, pra mim, o cara ideal pra assumir esse papel de vilão contra o Leon Edwards é Colby Covington. Não preciso nem explicar porquê. Covington é o cara sem filtro, sabe promover suas lutas e xinga até a plateia se for preciso. Ele assume naturalmente o papel, ele pode ser sim o vilão perfeito para essa luta. Pode até dar uma de Chael Sonnen, sabe, que xingou bastante o Brasil contra o Anderson Silva, e aí meio que o Leon Edwards teria que defender a honra da Inglaterra, a honra dos torcedores ingleses, porque o Covington tá xingando todo mundo. Sem falar que seria uma grande oportunidade pro Leon Edwards, poderia ser uma das maiores vitórias de sua carreira. Até agora, só o Usman foi capaz de parar o Colby Covington, que eu considero inclusive como o segundo melhor lutador da categoria, acima do próprio Leon. Se o Edwards também conseguir a façanha de vencer o Covington, ele ganharia muita moral, seria uma enorme adição pro seu legado. Já pro Covington, seria mais uma chance dele se tornar campeão, e a melhor que ele já teve, porque o jogo casa muito bem pro americano. Ele pode conseguir sim impor o seu jogo na luta agarrada e acabar roubando a cena em Londres. Seria uma grande luta, eu ficaria bem empolgado de assistir Colby Covington contra Leon Edwards. Mas agora eu quero saber de vocês, sem o Usman, o Colby Covington seria o substituto ideal para enfrentar o Leon Edwards no UFC Londres? Deixe aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.